eu só ver aqui se vai abrir o... Como é que é, Benição? Ah, deixa eu só ver aqui. Eu acho que ele está dando uma travadinha aqui. Só um minutinho, eu vou abrir no PDF aqui. Acho que vai dar mais certo. Tá. Tranquilo. Só um minutinho. Ontem travou também. Que é a versão online, né? Mas já vou falando que a gente está aqui com o Dr. Vinícius Miranda Borges, nosso cirurgião oncológico, HGIS, Franco, e AVC, em vários lugares, né? E agradecer a disponibilidade do Vinícius, vai falar para a gente sobre neoplasia de esôfago, um tema Isso. absolutamente desafiador para todos, né? Então, são informações bem importantes e obrigado, Vinícius. Fica à vontade, assim que você estiver tecnicamente pronto, a sala é sua. Eu que agradeço. Obrigado. Só um minutinho. Vamos só esperar o computador responder. Agora está indo. Esôfago. Inclusive, é uma aula que a gente teve ano passado, né? Eu dei uma atualizada aqui nela. Aham. Agora acho que vai dar. Mais parte clínica e menos cirúrgica, Vinícius? Vai acabar a cirurgia, não vai não? Essa é a tendência. A cirurgia do trauma vai ter espaço ainda, viu? Vai, esse não acaba. Aquela explosão hepática que a gente faz clinicamente. É. O pessoal brinca que está aqui há alguns anos, talvez vão ficar sem emprego aí. Mas é isso mesmo. Ó, Para aqui essa eu acho área, que se Deus quiser. vai no PDF. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Certo. Está Perfeito. aparecendo para você? Tá aparecendo assim. Não, E não está tá aparecendo só o slide mesmo? tá no Põe modo... só a tela cheia. Tá no modo de visualização, não de apresentação. Não sei se você consegue Uhum. inverter, mas dá para assistir também, sim. Aí, foi? Foi. Ah, Ótimo. beleza. Então tá bom, pessoal. Me apresentar aí, né, para todos. O doutor Técio, na verdade, já fez, muito obrigado. Eu sou cirurgião oncológico, me formei lá no Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, aquele que é vizinho ali da Santa Casa, né? E aí tenho o prazer de participar aí da equipe do Dr. Técio, Dr. Fernando e Dr. Mohamed. Então, o câncer de esôfago é realmente uma doença desafiadora, né? Um assunto também bastante complexo. Eu lembro que quando eu estava na cirurgia geral, coincidentemente, eu que apresentei aula de esôfago também, e comecei falando que era um órgão aparentemente simples. Aí tinha um cirurgião oncológico lá que já já me deu um xinguinho logo de cara, que de simples não tem nada. E é verdade, né? Aparenta ser simples, mas não é. Então, é uma doença que, infelizmente, ela é bem agressiva, né? A gente vê que o paciente, geralmente, ele já chega com muitos sintomas e bastante impactado por aquela doença, né? Ela tem um alto grau de recorrência após ressecção primária ou qualquer tratamento feito, e você vê que a sobrevida global em 5 anos em torno de 40%. Então, infelizmente, a maioria dos pacientes acaba falecendo dessa patologia, dessa condição, né? A epidemiologia. Segundo o INCA, entre 2023 e 2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo que de esôfago a estimativa é de ter quase 11 mil casos novos, né? Sendo que a grande maioria, cerca de 8.200, é caso no sexo masculino, né? Então, a proporção ali quase 2/3 de homem e 1/3 de mulher, né? E do esôfago, ele é o 8º tipo mais comum do mundo e é o 6º tipo que mais mata no mundo, né? Então, é realmente uma doença agressiva.
os principais fatores de risco, né? Então, consumo de bebidas quentes é, inclusive, um dos fatores que talvez explique a incidência aumentada na China e no Irã, ali naquela região. Eles consomem bebidas a altíssimas temperaturas, né? 80 graus. Isso pode ser um fator de risco. Consumo de bebida alcoólica, né? Tanto regular como esporádico. É, excesso de gordura corporal, que vai estar diretamente relacionado com a doença do refluxo, e também tabagismo. Além disso, temos causas mais raras, né? Como, por exemplo, Plummer-Vinson, tilose. Uma causa que está aumentando bastante é a infecção pelo HPV, é importante, né? Então, esses dias a gente estava conversando sobre princípios de oncologia, e a gente tem não só câncer de colo de útero, né? Que antigamente era o mais falado, mas canal anal, orofaringe. Estamos pegando muitos pacientes muito jovens com tumor, às vezes avançado de orofaringe, por conta do HPV, né, relacionado a sexo oral, e também do esôfago, tá? Outros fatores, a calásia e o clássico esôfago de Barrett, que também estão relacionados, tá bom? Isso tudo, às vezes, principalmente os residentes que estão assistindo, a aula é um pouquinho voltada ali também para questões de prova, tudo, o pessoal que vai prestar, né, a subespecialidade, então isso é uma coisa que cai também. Então, os principais tipos histológicos, a gente vai ter o carcinoma espinocelular, o SEC, que atualmente é o mais frequente, e o adenocarcinoma, que é o segundo tipo mais comum. Esses tipos histológicos estão relacionados um pouco também ali à localização, né? Proximal e terço médio é mais SEC, mais distal é o adenocarcinoma. A gente vai entender por quê. Está tendo lentamente uma inversão desse padrão. Então, o carcinoma espinocelular está ficando um pouco menos frequente e o adenocarcinoma um pouco mais frequente. Principalmente porque o adenocarcinoma ele está relacionado ali à obesidade, doença do refluxo, que é algo que está aumentando na nossa sociedade, né? Então, justamente por isso, essa localização mais distal dele, ser mais comum. Tipos mais raros, eu gosto de pôr essa foto aqui, que foi uma cirurgia lá do ICAVC, que era um melanoma de esôfago. É uma condição nada comum, né? Foi feita a esofagectomia total, nesse caso foi feito transhiatal. É um caso interessante. A apresentação clínica do paciente. Então, o primeiro é o principal. A principal queixa vai ser disfagia progressiva, né? A dificuldade para engolir. Além disso, o paciente tem perda de peso, é uma característica importante, ele chegar bastante consumido, né? Pode ter também dor retroesternal, náusea, vômito, perda de apetite e alguns outros sintomas inespecíficos, né? A famosa síndrome consumptiva. Mas lembrar que a disfagia progressiva é o principal sinal clínico, tá bom? Não é recomendado nenhum rastreio de rotina. Você vai realmente ali pelos fatores de risco que o paciente se expôs durante a vida ou ainda se expõe e quando tem algum sintoma, algum sinal, sintoma clínico, né? Que faz você pensar na investigação. Então, os exames complementares, para dar o diagnóstico, o mais importante, com certeza, é a endoscopia digestiva alta, né? A endoscopia com biópsia é capaz de dar o diagnóstico em 90% dos casos, tá bom? A ultrassonografia endoscópica já é um exame que o acesso não é tão fácil, né? Não é nada fácil, na verdade. E ele serve muito para classificação tanto linfonodal, ali da região, como o grau de invasão tecidual também ajuda, tá bom? A tomografia deve ser feita pescoço, tórax, abdômen superior e na rotina pélvica também, né? Para avaliação aí já do estadiamento, questão de lesões secundárias, de acometimento linfonodal, né? E temos também alguns outros exames que já não são tão comuns. Por exemplo, o paciente tem um tumor mais região ali cervical, pode ser feito ultrassom de pescoço para algum linfonodo suspeito, fazer uma PAF, né? Alguma coisa do tipo. Aqui a gente tem só uma demonstração, então, do ultrassom endoscópico, né?
a tomografia, mostrando ali o sinal da seta vermelha, mostrando a lesão, né? O esôfago espessado. E aí a gente tem mais exames complementares, como, por exemplo, o PET. O PET, para tumor superficial, não é um consenso, deve ser feito ou não. A NCCN recomenda para todos, né? Eu lembro quando eu dei essa aula ano passado, eu olhei no Up to Date, ele falava para individualizar cada caso, razoável se for mudar a conduta. Esse ano eu olhei, ele já está tendenciando mais a solicitar para mais casos, né? Então, de preferência, fazer o PET, principalmente se tem ali alguma suspeita clínica de lesão de doença avançada ou algo do tipo. E se tiver o acesso, né? Claro, que nem sempre a gente tem. Lembrar da topografia do tumor e também destes outros exames complementares. Por exemplo, tumor acima da carina, você pode solicitar uma broncoscopia. As provas gostam bastante disso. Tumor ali cervical, laringoscopia. Tumor ali de TEG, normalmente é feita uma laparoscopia, principalmente quando tem suspeita de carcinomatose, e a gente vai ver que no tempo cirúrgico, geralmente se inicia por uma laparoscopia, né? Então, você faz ali a laparoscopia, muitas vezes até antes de invadir o paciente, tudo, porque se tiver carcinomatose, alguma coisa suspeita, já não tem indicação de progredir a cirurgia, né? Eu faço parte de uma equipe aqui de São Paulo, e é uma equipe que está com um N muito grande de esofagectomia, né? Que a gente faz realmente o tempo torácico por robótica e aí faz o abdômen aberto simultâneo com o pescoço. É a opção, assim, o modo que a equipe gosta de realizar. E antes de fazer o tempo torácico por robótica, é feito a laparoscopia, né? Por que que não faz uma mini laparotomia? Porque é até mais rápido fazer a laparoscopia, né? Mesmo fazer a laparotomia depois, mas você ganha um tempo. Aí fez a laparoscopia, a equipe vai tomar um café, comer um lanche aí no refeitório, aí o pessoal da anestesia vai passar o central, pegar a PAI, posicionar, tudo mais, né? Aí, aqui a gente tem TNM. Então, muita gente não gosta de oncologia, eu tenho preguiça de ir para a área oncológica por causa do TNM, tem que decorar o TNM e tal. Não precisa decorar, no dia a dia, os que você mais usa acaba assimilando de maneira natural. E atualmente a gente tem isso em qualquer aplicativo, qualquer tabelinha. Infelizmente, o pessoal que é residente da cirurgia geral, né? Tem o pessoal de Itapevi e tudo. É, isso cai em prova também, né? Então, por exemplo, às vezes ele vai falar, o tumor invade até a submucosa, então seria um T1B, e aí ele vai correlacionar com a conduta, né? Então, para a prova, infelizmente, tem que ter uma noção um pouco melhor, tá bom? Mas no dia a dia não precisa ficar decorando, não. Aqui a gente tem só uma representação, né? T1, T2, T3. Mais para frente na aula a gente tem algumas questões, então o pessoal presta atenção aí que depois vai ter uma sabatinazinha. E aí, aqui, a questão dos linfonodos, né? Linfonodo importante que proposta de cirurgia upfront atualmente é basicamente somente N0, tá? E M0 também. O T vai variar um pouquinho, sendo ali indicado e já um pouco discutido até T2. Antes disso, a gente vai ver que já vai tudo para a neoadjuvância. Após isso, né? Aqui a gente tem também uma característica interessante de exame radiológico, que é o ângulo de picos, que é justamente o contato que o tumor tem ali em relação à aorta, né? Isso te ajuda a avaliar a ressecabilidade do tumor. Então, geralmente, ali um tumor com mais de 90 graus em contato com a aorta, é meio temerário fazer o procedimento cirúrgico. Então, vamos um pouquinho para o tratamento. O tratamento, ele foi drasticamente modificado após o estudo CROSS, né? Então, foi um estudo de extrema importância,
tá bom? E ele demonstrou que tinha uma maneira melhor de tratar esses pacientes, né? Uma doença extremamente grave, a gente vai ver que o melhor é, assim, alguns meses a mais de vida, de tempo livre de doença, mas para a pessoa já é muito, para a família daquela pessoa é muito, então na oncologia, às vezes, 2, 3 meses a mais a gente acha uma maravilha, né? Então, vou falar rapidamente do estudo CROSS. Foram 368 pacientes, tá? Entre 2004 e 2008, em 8 centros holandeses. Então, estudo multicêntrico. O paciente poderia ser tanto SEC como adenocarcinoma, não tinha diferença, tá bom? E já teve registrado benefício absoluto de sobrevida global em 5 anos, a favor da multimodalidade. Então, isso aqui é basicamente comparando tumores que foram operados upfront, né, ou seja, a cirurgia já de cara no tratamento, com pacientes que fizeram neoadjuvância, tá? Para a gente entender um pouquinho mais, vamos falar aqui já da classificação de Silvert. A classificação de Silvert é para tumores da TEG. É interessante que tanto o CROSS como o estudo FLOT do estômago, os dois pegaram tumores de TEG, né? E os dois tiveram benefício. Então, assim, a diferença é que um é feito basicamente com químio, o outro é quimio e rádio, né? Então, assim, inclusive está em andamento um estudo comparando as duas modalidades para ver qual que é melhor. Porque o tumor de TEG, ele fica ali um pouco meio termo, né? Entre esôfago, distal, estômago, né? Então, os tumores de TEG também entraram nesse estudo, tá bom? Então, a neoadjuvância, ela era basicamente a carboplatina e paclitaxel, também cai perguntando esses nomes, tá? Não cai a dose, pelo menos. E era feito também a radiação, a radioterapia, 41,4 grays, tá? Aí fala que foi dividido em 23 frações, 5 dias por semana, né? Meio que um padrão. Duração do tratamento no adjuvante, 23 dias, tá bom? E eram colhidos exames semanalmente. Os pacientes que receberam essa neoadjuvância, a quimioterapia e fizeram a rádio, eles foram operados ali em torno de 4 a 6 semanas após o término, né? Os que não recebiam, né, o grupo controle que ia para a cirurgia upfront, era operado quanto antes, assim que tinha o diagnóstico, tá? Então, assim, no fim, tinham 366 pacientes analisados, 126 estavam vivos na análise final, já mostra ali a mortalidade alta, né? 73 do grupo que fez neoadjuvância e 53 do grupo da cirurgia isolada. Então, lá, sobrevida global média, 48,6 meses no grupo de neoadjuvância e 24 meses no grupo de cirurgia isolada. Então, assim, o dobro de sobrevida global, né? Considerável. Para a SEC, foi 81,6 meses, para os que fizeram neoadjuvância, e 21 meses no grupo que operou direto. Então, você vê que o benefício é maior ainda quando o paciente tinha o tipo histológico carcinoma espinocelular, e os adenocarcinomas, 43,2 e 27, comparado com o grupo isolado da cirurgia, né? Aqui a gente tem a sobrevida. Então, 1 ano, 81, 70%. 2 anos, 67, 50%. Até 5 anos, chegar a 47, 33%. Então, por enquanto, o grupo da neoadjuvância superior em todos os sentidos. Aqui a gente tem apenas o gráfico demonstrando isso, né? A curva. Esse é de sobrevida global. Não sei se está dando para ver, a azulzinha que fez neoadjuvância, o vinho aqui, o rosinha, é cirurgia sozinho. Então, sobrevida média livre de progressão. Então, às vezes parece que está falando tudo a mesma coisa, mas tem a sobrevida geral. Esse é o tempo livre de progressão da doença, né? Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Grupo da neoadjuvância, 37,7 meses. Ele ficou ali sem sinais de progressão da doença, né? O que teve a cirurgia isolada apresentou sinais de progressão muito antes. Pode ser clínico, radiológico, tanto faz. 16,2 meses apenas. Aqui a gente tem o gráfico demonstrando, né? Mesma coisa.
E a sobrevida média livre de progressão, células escamosas, 74,7, e olha só o grupo isolado, 11,6, uma diferença muito grande. Adenocarcinoma, diferença um pouco menor, mas também importante, 29,9 para 17,7. Isso tudo é para convencer vocês como o estudo foi importante. Então, aqui a gente tem a mesma comparação, tá vendo? Questão de 1, 2, 3, 5 anos. Quem quiser, depois eu mando essa aula, o slide, para ter como se fosse um resuminho, né? E aí, o que a gente tem na recomendação mais atual? T3, T4, sempre vai para terapia trimodal, ou seja, quimio, radiocirurgia. T2 é um pouco mais controverso. A cada dia que passa, se recomenda mais a terapia também trimodal, né? A gente está vendo muito isso na oncologia de maneira geral, né? Está discutindo e oferecendo muito mais neoadjuvância, cada vez mais, né? E T1, ressecção endoscópica ou cirurgia. É importante que T1, né, a ressecção endoscópica do esôfago, ela é uma opção, mas ela não é tecnicamente tão fácil. Então, as questões gostam muito de confundir nisso, que falar qual a conduta de escolha, geralmente é a cirurgia, tá? Justamente porque a ressecção é uma opção, mas geralmente ela não é bem sucedida, né? Então, aqui a gente tem uma subclassificação, que eu vou passar rapidamente, para não estender muito, que é do câncer superficial do esôfago, né? Então, assim, a gente tem, talvez por exames mais precoces, né, mais atenção à saúde, incidência de T1 aumentando, do diagnóstico, né, que é aquele limitado às mucoses e submucoses que tinha lá, que a gente viu T1A, T1B. Justamente ele questiona por conta disso. Realmente, endoscopia, você vê, tem gineco que pede de rotina, assim, junto com um combozão lá dos exames de rotina. E aí a gente vai ter o in situ, também considerado lá displasia de alto grau, tem o T1A, invade a lâmina própria muscular da mucosa, e T1B, invade até a submucosa. Aí a gente entra naquela questão. Principais modalidades, esofagiectomia versus ressecção endoscópica, né? Você tem que, se tiver disponível ultrassom endoscópico, uma boa avaliação clínica antes de fazer o procedimento, a questão dos linfonodos. Se o paciente tem mais chance de ter lesão linfonodal, você opta pela cirurgia. Se tiver pouco risco, os exames estão negativos, pode ser tentada a ressecção endoscópica, tá? Então, isso é uma decisão que tem que tomar com calma, às vezes levar para uma reunião de serviço, né? Discutir também ali com o oncologista clínico, tudo. Então, vários fatores para você olhar. O tamanho da lesão, a aparência endoscópica, presença de invasão linfovascular, o grau de diferenciação, se tem ou não associado a displasia lá, a extensão da mucosa de Barrett, presença de outras patologias esofágicas. Então, por exemplo, se tiver varizes, não dá para, é contraindicado a ressecção por endoscopia. As comorbidades do paciente, se o paciente tiver muitas comorbidades, você vai dar preferência para tentar ressecção endoscópica, idade, mesmo raciocínio, a disponibilidade, né, não é todo centro que faz, e o próprio desejo do paciente. Isso também é algo cada vez mais comum na oncologia, a gente levar em conta e tomar a decisão juntamente com o paciente. Você compartilha e divide a responsabilidade, né? É sua função orientá-lo, e como muitas vezes tem mais de uma opção de tratamento, às vezes até não tratar, observar, né, em alguns tipos de câncer. Então, você divide isso, orienta bem o paciente e juntos tomam uma decisão, né? Então, questão da quimio-radioterapia. A gente tinha comentado dela apenas como neoadjuvância, mas ela pode ser feita também como tratamento, e se o paciente tiver uma resposta total, pode ficar só acompanhando depois. É um pouco parecido com o TNT lá do reto, que é uma porcentagem baixa, porém existe de pacientes que vão ter resposta total e pode ser feito segmento, né?
Então, assim, às vezes é um tumorzinho pequeno, um T1, que o risco cirúrgico é alto, mas também não tem acesso à endoscopia. Pode ser feito quimio e radioterapia, tá bom? Geralmente, a quimio são doses semanais de carboplatina, mais o paclitaxel, né? A rádio, a gente já falou, para neoadjuvância, 41,4 Brace, que foi a dose que o CROSS usou. Curativa, nessa tentativa que eu comentei, que você vai tentar ficar só ali na quimio e rádio, não operar depois, 50,4 Brace, tá bom? Isso é uma coisa mais do radioterapeuta, assim, bem específico, não costuma também ter em prova, não. E aí é uma opção dele, novamente, dividir e compartilhar, se ele tiver a resposta clínica completa, ou seja, não aparece mais nos exames de imagem, nem na endoscopia, nem tomografia, PET, nada, pode ser optado por fazer acompanhamento, né? De preferência um acompanhamento próximo, aquele paciente que você sabe que vai voltar, que é bem orientado, né? Aquele paciente você acha que vai sumir, assim, a condição social não é tão boa, às vezes propor um tratamento um pouco mais definitivo, né? Lembrando, isso meus chefes da residência falavam muito, o paciente vai ser submetido a uma esofagectomia, ele tem que ter uma condição social mínima ali, que é uma cirurgia muito grande, a recuperação é muito difícil, tem várias complicações que pode dar, se o paciente não tiver uma condição básica ali em casa, depois, porque ele não pode ficar internado, né, meses, estando bem. Então, ele vai para casa, na casa tem que ter alguém que ajuda a cuidar, tem que ter acesso à dieta. Então, você avalia o paciente muitas vezes no serviço do SUS, você vê que ele não vai ter essas condições mínimas, às vezes não vale a pena você operá-lo, né? Expô-lo àquela grande morbidade sem o benefício real para ele, né? A gente nunca pode ser pior do que a própria doença. Então, abordando agora o assunto que a gente gosta, a parte cirúrgica, né? Tem a opção, que é geralmente a mais feita, que é em 3 campos. Pode ser feito também transiatal, apenas o tempo abdominal e o cervical, tá bom? E aí a gente tem a abordagem aberta, minimamente invasiva e a híbrida, né? Como no caso da equipe lá que eu acompanho, que faço parte, é a híbrida, né? É minimamente invasiva, ela é confiável, benefício a longo prazo, assim, é incerto, né? A gente vê são principalmente os benefícios da cirurgia laparoscópica clássicos mesmo, que é o pós-operatório inicial ali melhor, né? Tem menos complicações, tudo, principalmente pulmonar, telectasia, derrame pleural, etc. A gente percebe que o tempo torácico, o vídeo laparoscópico ou para o robótico, faz bastante diferença mesmo, no primeiro, no começo do pós-operatório, né? Porque a toracotomia ali dói muito, restringe o paciente, acaba fazendo muita telectasia, muitas vezes tem que ressecar arco postal, às vezes quebra arco postal, então a abordagem aberta do tórax é bem invasiva mesmo, né? De desfecho oncológico são semelhantes. Então aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido para não estender muito a aula. Essa é a transiatal. A desvantagem é que você faz o tempo torácico meio às cegas, né? Você não consegue fazer uma linfadenectomia tão adequada, não liga a ácidos, né? Tem gente que não gosta muito, mas é muito feito também. Inclusive aquela do melanoma, né? Foi feita assim. Então, a minimamente invasiva, a gente vê que tem a mortalidade 18% menor em 5 anos, né? Comparado com a esofagectomia aberta. Assim, os fatos exatos do porquê disso ainda não estão muito certos, né? Então, a NCCN, ela sempre fala aquela questão de não ser inferior. Então, ela com certeza não é inferior. Já tem alguns dados aparecendo que talvez seja, né? Por exemplo, essa mortalidade menor. Mas tem que ser em centro de referência, cirurgião qualificado. Pode ser o cara que está aprendendo a fazer, né? Senão, não tem vantagem nenhuma.
Viu-se também que por robótica laparoscópica consegue dissecar mais linfonodo, né? Principalmente comparado com a transhiatal. E aí, a transhiatal laparoscópica tem aquele benefício do pós-operatório, né? A linfadenectomia, ela é feita, mas no tempo cirúrgico, assim, é normalmente o que sai junto com a peça ali, né? Ou se você vê algum linfonodo que é muito suspeito de estar alterado, né? Eu lembro que na penúltima esofagiectomia tinha um linfonodo bastante suspeito que foi atrás dele, acabou até abrindo a traqueia por conta disso, mas ressecou e realmente estava cometido, né? Então, questão prática, assim, a visão prática é essa, né? Então, a linfadenectomia, eles mostram que se for extensa, você consegue retirar a provável doença que tem ali, tem uma melhor sobrevida, né? Não tem um número mínimo de linfonodos, né? Questão da anastomose. Semelhante complicações da feita à mão, como a feita por grampeador, né? Lá a gente só faz com grampeador, tá? Questão de fístula, né? O que ele fala é que tem um pouco mais de estenose com o grampeador, né? Na prática, assim, estenose a gente vê pouco, né? Depende, eu acho que um pouco da técnica. Tem uma grande discussão da anastomose cervical e torácica, que grande maioria dos cirurgiões eles falam, se fistulizar o cervical é tranquilo, se fistulizar a torácica, mediastinite, chance do paciente morrer é normal, mas é maior. Mas todos os estudos feitos até hoje sobre isso mostram que no fim morbidade e mortalidade é semelhante. Então, pela lógica, parece ser até meio óbvio, mas na prática ali a estatística não dá tanta diferença, né? Na parte cervical, tomar bastante cuidado com lesão do nervo laringeu recorrente, né? Ideal é, se possível, identificar, ou pelo menos saber ali a posição anatômica dele, né? Subtraqueesofágico, e tentar evitá-lo, né? Questão também, piloroplastia. Muita gente faz como regra, também não mudou desfecho dos estudos. E a jejunostomia também não é obrigatória, é opcional, né? Uma coisa importante que às vezes é questão de dia a dia de enfermaria, assim, às vezes chega um paciente tumor de esôfago, consumido, tudo, tentar uma via alimentar. Se esse paciente tiver proposta ainda de operar, ainda curativa, tem que tomar cuidado não fazer gastrostomia, porque pode atrapalhar o tubo gástrico depois, né? Acho que foi até o Steve, ele mostrou uma pergunta meio capciosa lá, de uma prova, que falava, pode ser feito gastrostomia num ponto que depois vai sair da confecção do tubo gástrico. Mas, sinceramente, melhor não arriscar. Então, geralmente, a gente recomenda a jejunostomia mesmo, né? Aqui a posição clássica da cirurgia que vai fazer os 3 tempos abertos, né? A reconstrução, ela pode ser feita tanto com tubo gástrico, tubo colônico, que geralmente é o cólon direito, como retalhos até microcirúrgicos de intestino delgado. Tem também técnicas e estudos que eles fazem microcirúrgico de vaso para irrigar melhor a anastomose. Achei bem interessante, assim, parece que tem resultados bons. A desvantagem é que aumenta bastante o tempo cirúrgico, né? Então, aqui, a reconstrução com tubo gástrico, acho que o mais importante é lembrar que quem vai irrigar o tubo gástrico é a gastro epipóica direita, tá? Então, tem que preservar ela, vasos curtos, gástrico esquerdo, o restante tudo vai embora, porque tem que subir, né? Ele tem que subir lá para o pescoço, então, quem irriga é realmente a gastro epipóica direita, tá bom? Um ponto importante é o paciente que vai fazer uma esofagectomia, ele tem que ter feito uma colonoscopia, não pode esquecer disso, né? Aqui, enquanto eu falo, eu estou mostrando ali imagens, né, da confecção do tubo gástrico, anastomose cervical, porque caso dê qualquer problema com o tubo gástrico,
a opção é subir o cólon, né? Então, pensou que tragédia, você sobe o cólon, o paciente tem um tumor sincrônico no cólon direito, entendeu? Então, tem que fazer a colonoscopia, não pode esquecer. Tem várias opções da anastomose, como a gente diz, grampeador, manual, né? Tem também a opção de subir anterior ao externo e posterior, acho que isso até foi um ponto de discussão na última aula, né? Atualmente, que eu vejo subindo posterior ao externo, né? Não tanto anterior, mas é uma opção também. E você vê que é uma cirurgia que tem muitos pontos específicos, assim, que é difícil até transmitir ela em aula, em imagens, né? Seria interessante quem gosta da área, que tem interesse, ir atrás, assistir alguns vídeos, tentar assistir alguma cirurgia, né, pessoalmente, que quanto mais você vê, tudo mais você vai assimilando. É uma cirurgia com muitos detalhes, né, ali na hora. Então, vamos falar um pouquinho da terapia pós-cirúrgica. Então, se o paciente não fez neoadjuvância, ou seja, era ali T1, no máximo T2, N0, foi para a cirurgia upfront, se ele tiver linfonodo positivo, ou o seu estadiamento patológico veio diferente do seu estadiamento clínico, né, veio um T3, T4, ele pode até, mais N0, né, ele pode até fazer uma terapia, um acompanhamento, sem adjuvância. Também, cada vez mais, indicando-se a adjuvância, né, principalmente ali, paciente 1T4 e tudo. Então, você indica cada vez mais que a gente já viu que é uma doença extremamente agressiva, né? Então, alto risco que você vai levar em conta do ponto de vista histológico, histologia pouco diferenciada, invasão perineural, linfovascular, paciente jovem, normalmente paciente jovem, o tumor é mais agressivo, são questões também para se levar em conta, né? E aí, é discutido se faz quimio isolado ou quimio-radioterapia, e tem também esse aqui, uma doença pós-adjuvância, o uso do nivolumab, que é uma droga que está sendo cada vez mais falada, né, no modulador, que inclusive a Nadine, acho que ela não está na aula, mas ela fez lá no São Cristóvão, está trabalhando no Franco e na HGIS também. Ela errou essa questão, caiu essa droga na prova dela, esse nivolumab. Então, lembrar desse nome. Se perguntar, agora vocês já vão lembrar. Esôfago, a droga nova é o nivolumab, para doença pós-adjuvância que não está respondendo bem. O segmento desse paciente, né? Geralmente, durante o primeiro ano, a cada 3 meses. No segundo ano, 6 meses. E anualmente, a partir do 5º ano. Isso varia de serviço para serviço, de médico para médico, né? Mas esse é meio que um padrãozinho. Sempre deixar, não só para esôfago, qualquer paciente oncológico, você vai dar um retorno mais distante, você orientar, ó, apareceu qualquer coisa, volta antes, autoriza encaixe, pode vir. Muito na cabeça e pescoço, a gente via acontecer isso às vezes. Até um pouco o perfil do paciente, tudo, você dava um retorno, o paciente parecia estar tranquilo, dava um retorno em 6 meses, aí ele voltava 6 meses com uma bola, um linfonodo cervical gigante. Vi algumas vezes isso, por que você não voltou, tudo. Então, tem que orientar. Se você, às vezes, der essa orientação que o paciente pode voltar antes, você vai atender ele, vai ter um encaixe, às vezes ele volta, entendeu? Para a gente parece óbvio, mas às vezes para eles não é. Então, umas considerações antes das questões, né? Quimio-radioterapia, de acordo lá com o estudo CROSS, né? Melhorou sobrevida global, sobrevida livre de doença, né? Sendo que a diferença é principalmente ali para o SEC, mas também teve no adenocarcinoma. Então, para os 2 tipos foi estatisticamente relevante, né? A quimio-radioterapia seguida por cirurgia, a princípio, né? Então,
em teoria, sempre o tratamento trimodal, sendo que tem aqueles fatores que se o paciente tiver uma doença inicial, tiver resposta clínica completa, pode acompanhar, e também o contrário, se você iniciou um tratamento com proposta curativa, fez a quimio-rádio, tem que sempre repetir o estadiamento. O paciente apareceu com uma metástase à distância, ele já não é candidato mais à cirurgia, né? Então, vamos um pouquinho lá para as questões. Quem quiser ir respondendo, quem está aí vivo de residente? As questões é para os residentes. Tá todo mundo vivo aí, hein? Deve estar Bora. vivo. Hã? Lívia, Miguel, Igor, Lívia, Letícia. Miguel, Dani, tá todo mundo aí. Igor. Letícia, mundo aí. né? Tá todo mundo aí. Tá aqui o Douglas, acho que é o Douglas lá do... Daniele, Não sei se é o É. Douglas do São Cristóvão. Bianca. Então, vamos lá. Se não quer responder falando, responde no chat. Pode ser. Quem responder mais rápido aí vai ser liberado aí da residência, o doutor falou. Cadê? Vai tirar o dia de folga. Vai ganhar um dia de folga. Não precisa passar Vamos na lá. onco, hein, Vinícius? Oi? Não precisa passar na onco. Visita. Visita. Vamos lá. Então, aqui aparece o chat, né? Ó, o Miguel. Miguel é de Franco, né? Não, isso, Miguel de Franco. Miguel é de Franco. Então, aqui o Miguel perguntou se subir o cólon, como fica a vascularização. Então, geralmente sobe o cólon direito, né? Então, você mantém a vascularização ali do cólon direito, iliocecocólico, ramo direito da cólica direito, né? Uma coisa é que o cólon sobe bem, então, geralmente você consegue mobilizar relativamente fácil. E depois tem a anastomosa, né? É que eu pus pouca imagem aqui, depois tem que reconstruir o trato intestinal, né? Então, vamos lá. Então, um homem de 60 anos, ex-tabagista, ex-etilista de longa data. Então, ele tem fator de risco ali, principalmente para a SEC, né? Começou, ó, disfagia para sólidos, principal sintoma, né? 3 meses, rápida perda de peso, mais de 10 quilos em 3 meses, é um sinal bem ruim, né? Tanto prognóstico, como ali dele tolerar o tratamento. E aí fez exames, lesão 28 centímetros da arcada dentária superior, né? Anátomo patológico compatível com SEC. Isso aí a gente até já sabia, né? Nem precisava ter falado. Aí, após o exame de estadiamento, lesão foi caracterizada como T3N1N0. Então, já não é uma doença tão inicial, sem chance de ir para upfront, né? Mas vamos ver o que ele dá de alternativa. Mas, aparentemente, não é metastático, né, tudo. Então, também não está tão ruim. Deixa eu ver aqui. Tá, é que eu saí do modo, peraí. Vou ir abaixando esse mesmo, tá dando para ver? Lá. Dá para Então, a ver, dá conduta para ver. deve ser... Foi, né? A conduta deve ser neoadjuvância, seguida de esofagectomia com linfadenectomia. Estadiamento é feito exclusivamente com tomografia de tórax, abdômen e pelve. Tratamento é feito com quimio-radioterapia exclusiva. Neste caso, não há tratamento curativo, devendo indicar quimio paliativa. E aí, o que vocês acham? Pode responder no chat aí, pessoal. Isso. Eu acho Todo que mundo. aparece aqui Todo mundo. Aparece no chat. no chat. Ó, o Igão Igor mandou Pozar. A tá Daniela. ganhando, hein? É isso aí. E é isso aí mesmo, pessoal. Prestou atenção. É a A mesmo. Todo mundo quer operar, né? Então, Todo mundo quer operar. Então, realmente, igual a gente falou, cada vez mais a neoadjuvância, ele já tem linfonodo positivo, já é T3. Então, o estadiamento não é só tomografia, tórax, abdômen e pelve, né? Tratamento é feito com quimio-rádio exclusiva? Nesse caso, não, né? E paliativo também não, né, coitado? melhor, né? Então, aí, ó. Isso aí. Lembrando que o SEC, a resposta, inclusive, é ótima, né?
Então, vamos lá, próxima questão. Paciente com doença de refluxo, então, opa, já mudou. O outro era tabagista etilista, essa já tem refluxo e doença de Barrett, né? Então, a gente já pensa mais em adeno. Então, disfagia progressiva, de novo, principal sinal. Realizada endoscopia, visualizada lesão de 32 a 38 centímetros da arcada dentária superior, sendo que a TEG está 40 centímetros. Aí, essa pergunta é, então, conforme a classificação topográfica de Silvert, esse é Silvert o quê, hein? Então, lá, a lesão, ela começa 32, termina 38, né? E a transição está a 40. Bora para o chat. Vamos lá, pessoal. E aí? Vocês lembram lá da Silvert, a classificaçãozinha? Os centímetros? Olha o silêncio. Hein? Tem gente que já vai na lesão não passível de classificação. Pelos meus conhecimentos, a lesão não passível. Desconhecida por mim. Não passível por mim de classificar. A galera deve estar abrindo o Silvert no Google aí. Bora, pessoal. O Igor acho que respondeu aqui. Que isso, o Igor vai ganhar a semana de folga. Respondeu? Foi todo mundo no ar. A galera foi no ar. Essa é anterior, não é? Não é a resposta anterior que eles deram? Não, acho que eles mandaram nova aí. Mandou nova. Não, é agora. E é isso mesmo, é a A mesmo. A galera tá afiadinha. Tá afiado. Tá afiadinha, é isso mesmo. Então, ele até cita aqui no comentário que a média ali 35 centímetros, né? O epicentro da lesão. Então, está em torno de 5 centímetros acima da TEG. Essa é a questão que você tem, ou você sabe, ou você sabe ali a classificação. Então, vamos lá. Paciente de 52 anos, investigação clínica, doença de refluxo, terço distal, opa, já provável adenoca. Superfície pouco elevada, biópsia realizada, adenocarcinoma. Beleza. É ruim quando a questão já vai falando tudo que você sabe, né, do assunto. Aí, lesão moderadamente diferenciada, invasão até terço médio da submucosa. O ultrassom endoscópico, o restante estadiamento, não demonstrou doença metastática ou linfonodal. Então, vamos lá. Em relação a essa paciente. Então, o paciente pode realizar a ressecção endoscópica da lesão. A melhor opção para essa paciente é a esofagectomia. O paciente tem indicação de químio e radioneoadjuvante seguido de esofagectomia. Melhor conduta é a realização de quimio e radioterapia e avaliação da resposta clínica completa. Então, assim, o paciente de 52 anos, né? Ele não fala tanto de comorbidades, né? Mas se ele não fala, você subentende que não tem também. Então, assim, mesmo que você não lembre do estadiamento, até submucosa não deve ser tão avançado, né? E aí tem que lembrar do detalhezinho. Ele ainda fala que não tem linfonodo comprometido, né? Já deixa Isso, claro ali aí, que não tem linfonodo comprometido. Deixa claro, fez até o ultrassom endoscópico, não tem linfonodo, não tem metástase, aparentemente um tumor inicial. Aí legal lembrar daquilo que eu tinha falado, que é uma opção, isso ajuda na prova. A ressecção endoscópica é uma opção, mas é de difícil, a técnica é difícil. Oi? A técnica é difícil, né? Então, assim, as provas, muitas vezes, vou passar aqui a resposta para a gente ver. As provas optam pela cirurgia. Então, gabarito aqui, a melhor opção é a esofagectomia. Ele até comenta, tumores de esôfago são muito limitados em termos de secção endoscópica. Então, na teoria, tem como opção, né? Mas, na dúvida ali, você vê que tem as duas coisas, o pessoal opta mais pela esofagectomia, tá bom? A melhor, então, né? O cara coloca a melhor opção, né? A melhor opção. É sempre assim, né? Então, vamos lá. Esse aqui tem imagem, ó. Paciente de 67 anos, etilista, dose destilada ao dia, ex-tabagista, carga tabágica importante, queixa de disfagia. É sempre a principal queixa, né? Submetido, endoscopia digestiva, com achado em imagem terço distal de esôfago.
Então, aqui ele mistura um pouco, né? Etilista, tabagista, mas a lesão é distal, não tem problema, né? Então, confirmou a principal hipótese diagnóstica. Então, ele já quer que você pense ali o que é a principal hipótese, né? Provavelmente uma neoplasia. Aí o médico residente solicitou ultrassom endoscópico, que demonstra invasão até a submucosa do esôfago, sem acometimento linfonodal. Olha que interessante, fez uma laringoscopia e a tomografia do paciente não demonstra achados adicionais. Então, assim, terço distal, às vezes nem precisaria tanto da laringoscopia, é mais para esôfago cervical, né? Mas, enfim. Por isso, E aí, por isso que ele pôs que foi residente, né? Eu senti um Pode toque ser, aí né? meio Eu senti que complicado. o residente pediu, sabe como é que é, né? É o Pode culpado. ser, pode ser. É. E aí, fez tomografia, tudo não demonstra achados adicionais. Melhor conduta frente ao caso. Quimio e rádio, é parecida, né, com a anterior. E aí, qual que vocês acham que é? O pessoal está respondendo mais pelo chat. Eu não sei se é de agora. Thales mandou de agora, essa letra A? Isso. Quem É de mais? agora, tá dizendo de agora, o Vinícius. Ó, lembrando que, então, é parecido com a outra questão, né? Não tem linfonodo, não falou que não tem achados adicionais, não tem metástase, é uma lesão até, ela tá feia ali, mas até submucosa, né? Igor tá valente na esofagia. O Igão tá agressivo. Mas, ó, é isso mesmo. Esofagectomia. É parecida com a outra, né? Ele deu mais ou menos as mesmas características. Então, às vezes, a lesão tá feia aqui, né? Mas já foi afirmado que é até submucosa apenas, né? Então, sem linfonodo, melhor conduta esofagectomia. Vamos lá, tá acabando. Câncer de esôfago, doença que afeta principalmente homens, como a gente viu no primeiro slide, tabagista, etilista, agressiva, ó, falou tudo lá da epidemiologia. Diagnóstico tardio, prognóstico reservado, principal sintoma referido. Essa tem que acertar, essa aqui falou várias vezes. Qual que é o principal sintoma? Bora pro chat. Isso, Thales falou disfagia, Dani Daniel. disfagia, Lívia disfagia. Essa aí ficou Vai fácil, ser essa aí meio falou unânime, né? várias vezes. Essa é a disfagia mesmo. Parabéns. Aí, ó, disfagia progressiva. Principal queixo, né? Vamos lá. Sexo masculino 62, estabagismo etilista, perda ponderal, disfagia, historinha básica, né? Endoscopia, esôfago médio, impediu progressão do aparelho, né? E aí, enquanto aguardava o anátomo patológico, foi encaminhado para um centro especializado no tratamento. Qual o método mais efetivo no estadiamento da doença no caso desse paciente? Então, vamos lembrar o estadiamento e, ó, esôfago médio. Dica esôfago médio, né? Então, deixa eu ver aqui, pessoal. E aí? Esôfago médio ali. A melhor resposta, hein? Aquela coisa de prova, né? E aí? Cadê? Cadê os Essa aí valentes? ninguém. Essa aí, Cadê os cadê o valentes? Igor? Cadê os D. valentes? Igor Igor para poder. É, não tem Essa fica Tem na dois esofagectomia, dúvida, prováveis né? aí, né? não tem Pergunta meio esofagectomia aí, né? capciosa. É. Qual que é o melhor estadiamento? Esofagectomia. Não tem, né? Estadiamento é Cara, melhor, é cirúrgico. A o cara Dani botou dorme um com a, esofagograma, Dani. dorme com a faca na mão. Beleza. Ó, essa dividiu bastante a opinião do pessoal aí. Então, ó, então a resposta, ó, era a tome e a bronco. A bronco,
acho que foi o detalhe ali do esôfago médio, né? Então, lesões, principalmente ali acima da carina, vale a pena broncoscopia, porque é muito próximo, né, um órgão do outro. Então, para invadir ali a traqueia, o esôfago, não é tão difícil assim. Então, acho que ele falou esôfago médio porque ele queria que colocasse a broncoscopia. Aí, realmente, ali, o ultrassom endoscópico é bom para avaliar linfonodo, tudo, mas a tomografia de tórax e abdômen substitui em partes, né? E é melhor para avaliar metástase, né? Então, realmente, estadiamento mais completo, se tivesse que escolher, era essa opção mesmo, tá bom? E Vinícius, o esofagograma só ia ajudar se tivesse fístula, né, Vinícius? deixa eu Sim, até sim. perguntar isso aí mesmo. Eu ia perguntar isso aí, Uhum. porque a gente é velho aqui, o Tércio e o Fernando, a gente é da época que a gente fazia o esofagograma para ver se o doente era ressecável ou não, se tinha desvio do eixo, a extensão do Critérios de do tubo, Akiyama. não é? Tinha. Hoje isso não existe É isso mais, né? aí. Hoje não se usa mais. Eu vi que você não falou de esofagograma e É, não tem mais, não cabe mais, né? assim, de protocolo, assim, não tem mais. Mas eu acho que, dependendo do serviço, pode ser adequado, né? Se não tiver tanto recurso. É porque, atualmente, o pessoal já vai PET, tomografia, ultrassom endoscópico. Acho A que mais tomografia vai para acabou investigação substituindo, né? investigação de disfagia, onde não tem perda de peso, sim, aí Sim, tem um papel importante para a gente avaliar alterações sim, isso. do Às esôfago. vezes, no começo, né? No começo da investigação, às vezes o paciente faz. Às vezes, até antes da endoscopia ali, né? Eu digo assim, quando você tem endoscopia, que já tem um diagnóstico de neoplasia de esôfago, antes a Uhum. gente até fazia, né? Antigamente, tudo. Uhum. Hoje eu acho que a tomografia ela substitui, acho que completamente o esofagograma, né? Porque ela dá extensão, ela dá se tem invasão Sim, da via aérea, ela dá se tem o desvio de eixo. Então a gente acho que já sim. nem usa mais. Você É. não vê mais ninguém falando. Para neoplasia de... Curiosamente, onde eu fiz geral, eu usava. O pessoal gostava de fazer também, É por velho também, curiosidade, viu, assim. cara? É. É velho também. Lá em BH, o pessoal gostava do esofagograma. Legal, vamos então ali para a próxima. Essa foi a que mais dividiu o pessoal. Ó, então, um paciente foi fazer a cirurgia no T2N0, M0, né? E fez a esofagia triincisional. Essa é pergunta para cirurgião mesmo. Durante o tempo cervical, o cirurgião deve reconhecer que a irrigação do esôfago cervical se dá por ramos da artéria. E aí, pensa aí. Boa Esôfago essa. cervical. Essa é difícil, hein? Essa é boa. Quando você está na cirurgia ali, você vê que, pela proximidade ali, deve ser uma alternativa tal, mas lembrar de cabeça é difícil. E aí, alguém quer chutar? Cadê os valentes? Cadê o Igor? Igor foi no A, O foi Igor na mandou. tireoide inferior. Acho que alguém Bianca falou também. B, A. Ah, não, acho que foi só A, né? A. Igor e Bianca, só a Dani também. É, A. é. Ah, o pessoal tá mandando bem, hein? Essa É aí isso mesmo. aí. Essa aí, essa é a questão bem difícil também, né? Puramente anatômica, mas não é uma anatomia usual do dia a dia, né? Nem um pouco. Então, aqui a questão que a Nadine errou lá é... Vamos ver, quem lembra? Falei na aula, hein? Chamei atenção. Qual que é a droga que está aí cada dia mais em alta? Maneira adjuvante. Geralmente depois da adjuvância tradicional, né? A turma prestou atenção, a B. É. Bianca, Boa. Thales, Igor, Dani, aí. Exatamente. Agora ninguém esquece mais, ó. Nivolumab. É a própria. Muito bom. Pessoal, algumas das referências. Queria agradecer aí a oportunidade. Retomar o convite, né? Agora que a gente está com a oncologia no HGIS, em Franco, o ICAVC também tem sempre as portas abertas, o acesso é muito fácil lá, para quem tem interesse, quem quiser participar, né?
É sempre um prazer enorme, tá bom? A gente tem bastante alegria de poder compartilhar, nem que seja um pouco com a formação de todos aí, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite, os chefes, Dr. Tess, Mohamed e Dr. Fernando. Obrigado aí da presença dos residentes, do pessoal, o doutor André estava aí também, né? Todo mundo que estava aí online, muito obrigado, viu? Se tiver mais comentários, mais perguntas, vamos lá. Show de bola. Aproveitem, pessoal. Aproveitem o Vinícius. Enquanto o pessoal fala aí, eu queria fazer um comentário. Eu não sei se é coincidência ou não, a gente vai levar um trabalho para o CBC de melanoma do tubo digestivo. Tá passando visita terça-feira lá em Tapsirica, tinha um melanoma em região cervical. Paciente com disfagia por um melanoma região cervical. E aí se apresenta mais um caso aí, que vocês fizeram uma esofagiectomia por melanoma. Está aumentando a incidência em tubo digestivo, Vinícius? Legal, né? Então, na época que a gente teve esse caso, eu comentei com um antigo chefe lá de Belo Horizonte que ele é especialista em melanoma. Dá bastante aula em congresso, tudo. Ele falou que, na verdade, continua extremamente raro. Eu acho que é coincidência, assim. Um tempo atrás apareceu um melanoma de canal anal, lá no Instituto, também, que é bem raro. Então, assim, a princípio ainda não foi identificado, assim, um aumento de incidência, Nada tudo. de diferente. Talvez melhora de diagnóstico, tudo, né? Quanto mais recursos a gente tem, fica melhor. Mas realmente, são realmente casos raros. Vale a pena descrever, fazer relato de casos, tudo, né? A gente vai fazer. Esse caso, inclusive, do Instituto, uma pena é que ele não conseguiu fazer o PET antes. Não sei se o paciente de vocês não teve acesso também. Também não. Ali seria muito interessante, né, para ver já apresentação no diagnóstico, se já tinha alguma metástase, alguma coisa. Na hora da cirurgia, ele tinha linfonodo suspeito, que o linfonodo estava escuro, né, e realmente veio acometido, né. Mas, assim, ainda mais que o telho dele foi transiatal, por opção do chefe do dia mesmo, o PET seria bastante interessante para a gente ver, né, se ele normalmente se apresenta já mais agressivo que o normal ou não. Mas é raro, são casos raros mesmo. Já fica até a dica aí, né? Danis, as duas Danis, Lívia e Letícia, aquele paciente nosso lá, quando voltar, solicitar o PET para ele, né? Para a gente poder avaliar. Vai ser difícil fazer, mas a gente Se tenta fazer conseguir fora. fazer, sim, às vezes a gente também, às vezes não oferece, mas às vezes o paciente faz, consegue fazer, né? Não é porque ele está lá aqui no SUS, às vezes que ele, às vezes consegue, vários conseguem, na verdade, Então, às vezes, se ele conseguir, seria bastante interessante. Se vocês quiserem também um contato desse, ele chama Alberto Weinstein, ele, nossa, é super solícito, assim, pode ajudar vocês. Ele Legal. também é referência aí de melanoma. Se quiser, eu passo o contato. Legal. Só mais uma coisa, Vinição, a gente lembrar, né, da associação da neoplasia de cabeça e pescoço com a neoplasia de esôfago, né, que tem uma incidência aí combinada junto aí, a cirurgia em 2 tempos, abdominal e torácica, fazendo a anastomose intratorácica, né, cirurgia de Lewis. A gente ficava desesperado, louco, quando pegava na residência, vou fazer o Lewis, aí preparava todo o tempo abdominal, virava doente, fazia anastomose intratorácica, aquele caos, mas era legal. O caos que gosta. Exatamente. Né? Aquele caos pós-operatório. Lá no Instituto tinha alguns casos de ou esôfago cervical invadindo já a estrutura adjacente, como laringe, ou o contrário. E aí fazia faringo, laringo, esofagectomia total. Nossa. Era uma cirurgia, durava ali a tarde inteira, tinha 2 chefes que faziam só, mas já é T4, né? Uma doença tão agressiva que mortalidade era assim, 90% da cirurgia. Então, acabou Não vale, que... né?
que eles nem fazem mais, na verdade. Quando é assim, um fator interessante que eu não comentei muito é justamente esse ponto paliativo do paciente, que está melhorando também, né? Agora tem muita técnica endoscópica que passa stent, passa prótese, faz dilatação e consegue melhorar a via alimentar do paciente, pelo menos para ele manter a ingestão via oral, né? Com o intuito paliativo mesmo, né? Uhum. Então, isso está evoluindo bastante, né? Inclusive em todos os sentidos. A gente tem paciente, às vezes, tumor de reto, canal anal, que o endoscopista vai lá, passa a prótese também, evita a cirurgia, fazer uma colostomia, uma coisa assim. Então, está bem interessante o avanço das técnicas aí por endoscopia, né? Legal. Bem, A gente lembrando tinha as também próteses de que Malafaia, lembra, Tércio? Não podia pôr no terço superior, porque doía demais na região cervical, incomodava, então só servia para terço médio e inferior. Era outro caos. Tinha que pôr por baixo, abrir o estômago, empurrar. É isso mesmo. Era outro caos. Né, realmente é uma doença e tem um tratamento bem complexo, né? Bem peculiar. Lá no ICAVC o pessoal brinca que são os tripés da alma, né? É o pâncreas, a bexiga e o esôfago. Toda vez que mexe em um deles, a alma fica baqueada. Com certeza. Então, o esôfago é bem complexo mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Isso aí. Ô, Vinícius, Eu agradecer, quero parabenizar pela sua apresentação. A interação no final é espetáculo, que você consegue colocar o objetivo, o take-home message na sua finalização interativa. Espetáculo, viu? Muito legal. Parabéns. Obrigado, Té, obrigado. E casa cheia, né? Isso aí é o mais importante, né? Casa cheia. Ah, legal. Cada vez mais pessoal vindo. Espetacular. Show. Fico feliz, obrigado. Perfeito, acho que é isso daí, né? Quer encerrar a reunião, Fernandão? Publicamente, deixa eu encerrar aqui e agradecer publicamente toda a parceria que o Vinícius tem feito no nosso grupo, sem palavras, né? Porque, dando um gás tremendo em Franco, no HGIS, então tem que aproveitar disso daí. Toda a equipe é muito solícita, muito parceira. Vinícius já é o 3º ou 4º ano que já dá aula para a gente aí no curso. Então, a gente já tem uma parceria bem grande e agradecer aí todo o apoio, Vinição. Muito obrigado mesmo. Valeu, chefe. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, Beleza, pessoal. então. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Encerrada a reunião. Valeu.